Oi, iluminados! Como vocês estão? Eu sou a Gisele, esse é o meu canal G Vidal e atendendo a vários pedidos de inscritos, hoje nós vamos conversar sobre Deepak Chopra. Deepak Chopra nasceu em Nova Delhi no dia 22 de outubro de 1947. Ele nasceu no ano da independência da Índia, da dominação britânica, legal, né? Que oficialmente ocorreu no dia 15 de agosto de 1947. Movimento que, aliás, teve como um de seus líderes Mahatma Gandhi. Nova Delhi faz parte do território da capital nacional de Delhi, que, além de ser uma das unidades federativas da Índia, é sua capital. Deepak Chopra é um médico indiano que se especializou em endocrinologia e que mora nos Estados Unidos. O seu diploma de medicina foi obtido na Universidade de Nova Delhi. Além de médico, ele é escritor e professor de Ayurveda, espiritualidade e medicina corpo e mente. Chopra exerce a profissão de médico endocrinologista desde 1971. Mas, falando da Ayurveda, essa é uma prática que existe há, no mínimo, 2.000 anos, tá? De acordo com a mitologia indiana, o deus Brahma, que vem a ser o senhor do universo, foi quem criou a Ayurveda. A lenda da medicina ayurvédica é bem extensa e, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo apenas sobre esse tema. O tratamento, gente, pela medicina ayurvédica, ele é realizado através de medicamentos que são elaborados de compostos vegetais e minerais, dietas especiais, meditação, yoga, massagem, laxantes, enemas, que são lavagens intestinais, e óleos medicinais. Voltando agora a Deepak Chopra, ele fundou a Associação Americana de Medicina Védica no ano de 1985. Em 1995, deu vida a um projeto seu e abriu o The Chopra Center for Wellbeing, lugar onde são oferecidos programas e cursos para o desenvolvimento pessoal. Como escritor, Deepak Chopra possui mais de 25 livros de autoajuda publicados. Alguns livros de Chopra de grande sucesso são A Cura Quântica, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, O 13º Apóstolo, Criando Saúde, O Retorno de Merlin, entre outros. Para Deepak Chopra, devemos compreender a nossa verdadeira natureza. E mais, devemos saber como viver em harmonia com as leis naturais, porque dessa forma teremos bem-estar, alegria de viver e a abundância material, surgindo espontaneamente em nossas vidas. A ideia defendida por Chopra com relação ao tratamento e cura de doenças é de que os médicos devem dar uma abordagem mais holística no tratamento. O tratamento, ele deve observar o histórico de vida do paciente, as emoções dele e o estado psicológico no momento do aparecimento da doença. Porque Deepak Chopra entende que o sistema total da pessoa é que vai determinar como as partes isoladas vão funcionar. Terapeutas holísticos ou médicos holísticos, como Deepak Chopra, entendem que a anamnese de um paciente, por exemplo, não deve ficar reduzida aos seus sintomas, aos exames realizados para se determinar a doença, mas a todo o universo do paciente.
Ou seja, ele entende que a vida de uma pessoa, como ela interage com a família, a sua criação, religião, indicam como funcionam as suas finanças, a sua saúde e as suas emoções. Para melhor promover os seus tratamentos, Deepak Chopra uniu os ensinamentos da Ayurveda com os princípios da mecânica quântica, o que passou a chamar de cura quântica. De acordo com Chopra, a cura quântica devolve a saúde da pessoa em qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. Aqui, gente, eu tenho minhas ressalvas, porque com base em que ele afirma isso? Né? Gente, o câncer é um problema de saúde pública mundial. Aqui no Brasil, de acordo com o INCA, que é a sigla para Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de que até o ano de 2025 ocorram 704 mil novos casos de câncer. Em razão desse tipo de afirmação do Chopra, é que físicos se opõem ao uso da palavra, ou melhor, do termo quântico, para falar sobre tratamentos médicos. Tanto médicos quanto físicos que não compactuam com os pensamentos de Deepak Chopra indicam que seus tratamentos são placebos, bem como defendem que as alegações de Chopra, sem um estudo clínico randomizado sério, podem acarretar em falsas esperanças, tá? Para os pacientes. E o que é pior, fazer com que esses pacientes portadores de doenças como o câncer não busquem tratamento médico considerado legítimo pela medicina. Iluminados, eu não sou médica. Como eu já falei para vocês, a minha mãe é paciente oncológico, ela faz tratamento, já operou e se recupera muito bem. Por várias vezes, conversei com a minha mãe sobre o poder da nossa mente em nossa saúde. E a todo momento do tratamento, eu dei meu total apoio, como continuo dando. Jamais eu pediria para minha mãe largar o tratamento médico para buscar uma cura quântica milagrosa. Sempre conversei com ela para acreditar em Deus, coisa que ela faz e muito, no poder superior e na capacidade dos médicos envolvidos em seu tratamento, que sua recuperação seria rápida e, de fato, é o que está acontecendo. Coincidência? Gente, pode ser a minha atitude positiva com relação à doença da minha mãe, mas a fé imensa que ela tem em Deus e a minha fé também podem ter colaborado para a recuperação dela, mas não a curaram. Ela ainda está em tratamento, está em observação. De tempos em tempos, tem que retornar à médica para fazer baterias de exames até receber alta e vai continuar tomando a medicação com muita fé e pensamento positivo. Mas o remédio continua sendo aplicado e o acompanhamento médico continua ocorrendo. Na minha opinião, a cura quântica, ou seja, qualquer tratamento alternativo, tá? Não deve substituir o tratamento médico. Vejam bem, eu não estou menosprezando o poder da cura quântica, mas também eu não levo a extremos. Com relação aos livros do Deepak Chopra, eu achei legal falar sobre o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Esse é um livro de autoajuda no formato de livro de bolso, com inspiração nas filosofias hinduístas e espiritualistas. Então, por isso eu achei bem bacana. Esse livro, gente, foi lançado em 1994. De acordo com as 7 leis espirituais do sucesso, o êxito de uma pessoa é resultado da compreensão de nossa natureza enquanto ser humano e de como seguir as leis da natureza. Com o entendimento dessas leis, bem como a aplicação desse entendimento,
vem a compreensão de que tudo o que pensamos pode ser materializado. Conforme Chopra, as 7 leis seriam: a primeira, a lei da potencialidade pura, que é a consciência pura ou pura potencialidade. É o universo das infinitas possibilidades. De acordo com essa lei, conseguimos nos equiparar a essa consciência pura através da prática diária do silêncio, da meditação e do não julgamento. Através dessas práticas, conseguiremos perceber que somos pura potencialidade. E aí é que nós vamos conseguir manifestar a realidade que desejamos. A lei da doação ensina que o universo cria por meio de trocas dinâmicas. Então, estamos falando do fluxo de energia. Se antes de obtermos o que queremos, estivermos dispostos a dar, a doar, estamos ajudando a manter o fluxo de abundância do universo em nossas vidas. Por exemplo, se você quiser amor, alegria ou coisas boas, dê o mesmo aos outros. A lei do karma, ou causa e efeito, é conhecida por todos nós como colhemos aquilo que plantamos. Isso significa que toda ação que praticamos provoca uma energia que retorna ou da mesma forma ou de forma parecida. Assim, nossas ações e escolhas conscientes, capazes de produzir felicidade e sucesso para outras pessoas, traz como resultado alegria e sucesso em nossa vida. A lei do mínimo esforço prega que a inteligência da natureza ocorre sem esforço. Por exemplo, as flores simplesmente desabrocham. Os pássaros voam. Os seres, eles não se esforçam para fazer o que é para ser feito. O pássaro voar, o peixe nadar, as flores desabrocharem. O que essa lei quer dizer é que se o que você deseja é para satisfazer o seu ego, como dinheiro, felicidade e amor, você vai desperdiçar a sua energia. Se você age por amor, trabalha com aquilo que ama, sente alegria naquilo que faz, a energia que você despende é multiplicada e poderá criar o que temos em mente, o que pensamos. A lei da intenção e do desejo diz, em termos de mecânica quântica, que o universo nada mais é do que uma extensão do nosso corpo. E a intenção põe em movimento energia e informação, que materializa no plano físico o desejo. A 6ª lei é a lei do distanciamento, que nos diz que devemos nos libertar do passado, que estamos muito condicionados a eventos passados, que devemos praticar a sabedoria da incerteza para obtermos a liberdade desejada. Ou seja, o campo de todas as possibilidades pertence à mente criativa. Neste campo é que o universo vai dar aquilo que melhor se aplica ao nosso desejo, que nem sempre vem como queríamos, porque nutrimos sentimentos como escassez, medo, apego, insegurança, ansiedade, em razão de experiências passadas. A última lei é a lei do Dharma, ou do propósito de vida. Ou seja, todos nós possuímos um propósito de vida. E o que é o propósito de vida? É algo que apenas nós podemos doar a outras pessoas. Muitos podem estar fazendo a mesma coisa, como, por exemplo, conserto de sapatos. O conserto que fazemos, por ser algo feito com amor, se transforma em um serviço de grande utilidade para outras pessoas. Excedemos as expectativas por fazermos com amor, que gera alegria, tanto para a gente quanto para as outras pessoas que estão recebendo o nosso trabalho. Assim, gente, ao vermos o quanto o nosso serviço
o nosso propósito de vida está ajudando as pessoas, sentimos ou experimentamos algo parecido com o êxtase espiritual, o que retorna para a gente em forma de abundância. Concluindo o tema, pelas 7 leis do sucesso, devemos primeiro descobrir o nosso verdadeiro eu, quem de fato somos. Depois, descobrir quais são os nossos talentos especiais, que afloram do nosso verdadeiro eu. E por último, usar nosso dom para servir à humanidade. Servir com amor. Não é servir porque a gente quer algo em troca. Assim, teremos sucesso. Simples, né? Iluminados, espero que tenham gostado. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo até este momento. Gratidão aos meus inscritos que sugeriram este tema. Pessoas, vocês acrescentaram muito nos meus estudos. Isso é bacana. Eu gosto que vocês sugiram mesmo temas. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like para o YouTube sugerir esse material para outras pessoas. Comentem aqui o que vocês acharam de tudo que foi dito, tá? Para quem já é inscrito, a minha gratidão. E para quem não é, minha gratidão também, mas inscrevam-se no canal Gividal e acionem o sininho de notificações. Fiquem bem. Namastê.